Bom, boa tarde a todos que estão aqui presentes e aos telespectadores, né, os que estão virtualmente conosco. Nós vamos dar início a este evento, mais um evento, então, do Centro de Síntese USP Cidades Globais, aqui do Instituto de Estudos Avançados, e hoje a temática são as políticas públicas, né? O título do nosso evento é Academia e Políticas Públicas, estratégias de interação e colaboração entre as instâncias, ok? Eu gostaria, então, de dar as boas-vindas, né? Principalmente o nosso palestrante principal aqui é o professor Regis Fernandes de Oliveira, a quem eu já agradeço, professor, e é com grande satisfação, porque o professor é um professor da nossa Faculdade de Direito, né, do Largo de São Francisco. Então, é um uspiano que vai estar falando com a gente aqui. Toda a biografia do professor depois vai ser colocada aqui, professor, e para discutir essa questão, então, das políticas públicas. E essa políticas públicas foi considerado um tema que deveria ser aprofundado, né, num simpósio entre os pesquisadores aqui, dos que ingressaram este ano, né, a gente chama aqui do GP7, para aprofundar na questão das políticas públicas, até porque grande parte do que a gente faz aqui é um reflexo, né, a discussão, a reflexão, e depois a gente busca a síntese, né, de subsídios para políticas públicas. Então, é com grande satisfação que a gente recebe, né? Vamos ter o professor Tadeu aqui, que é o coordenador executivo, como debatedor, e a Ana Spolon, a Ângela e o Lincoln como sendo os organizadores, né, os nossos pesquisadores aqui, organizadores. Agradeço também toda a equipe aqui do IEA, né, que promove aí a infraestrutura necessária para que esses eventos aconteçam da melhor maneira, ok? Então, dou as boas-vindas, deixo com vocês aí uma tarde bem agradável e de aprofundamento nessa questão. Ok, Ana? Muito obrigada. Obrigada, professora Wanda. Boa tarde a todos, professor Regis, professor Tadeu, meus colegas Ângela e Lincoln. Eu agradeço a presença aqui e online. Como a professora Wanda falou, nós, pesquisadores ingressantes neste ano, no grupo GT7, nós escolhemos esse tema especialmente porque nós temos como missão, no nosso projeto coletivo, subsidiar a elaboração de políticas públicas. E nós entendemos desde o início, na nossa chegada, que nós deveríamos, primeiro, nos aprofundar no tema, no sentido de nos balizar mesmo, de nos fundamentar, e segundo, garantir que estejamos todos na mesma página, em termos de entendimento sobre o que são políticas públicas, e especialmente entre o conceito e elas virarem realidade, né? Quais são os percalços, quais são as dificuldades. E, para isso, a gente convidou o professor Regis Fernandes de Oliveira, que é advogado, magistrado, professor e político. O professor Regis é vinculado à Faculdade de Direito da Universidade de São Francisco, da USP, doutor em Direito, mestre e doutor em Direito pela PUC de São Paulo e livre-docente titular em Direito Financeiro pela São Francisco. Tem uma carreira importante na área do direito, mas também muito importante na política. Ele foi deputado federal por alguns exercícios. Também foi vice-prefeito e prefeito em exercício na cidade de São Paulo. E, como legislador, participou da elaboração de muitas dessas políticas públicas, mas também enfrentou no executivo os desafios de implantá-la. Então, essa foi a razão do convite feito ao Dr. Regis. Muito obrigada por sua presença. Para debater com ele, nós convidamos o professor Tadeu Malheiros, tem a função de levantar reflexões e orientar esse debate da maneira mais produtiva possível. Então, muito obrigado a todos, convido ambos a comporem a mesa e peço licença para a saída, minha e da professora Wanda. Muito obrigada. Você vai apresentar o PowerPoint? Tá. Uma meia hora, mais ou menos, para se apresentar, e aí a gente entra na discussão. Tá. Bem, eu
eu acho que é um desafio, e acho que esse é o foco também da discussão, essa interface das políticas públicas e a conexão com a academia. Então, como é que a universidade, e aí estamos falando da nossa Universidade de São Paulo, mas vale para todo o sistema da academia, como é que a gente consegue contribuir nesse processo? Há alguns anos a gente fez uma pesquisa longa de políticas públicas com o município de Santo André. Na época, o município tinha passado por um processo longo de Agenda 21 para discutir Santo André do futuro. Depois, e aí, com bastante participação, bastante discussão, visão estratégica, foi bastante interessante. Depois, entraram no processo de construção do plano diretor da cidade. E aí, de toda aquela visão, já houve uma síntese, uma série de recortes, pouco acabou virando realidade dentro da legislação do plano diretor. E aí houve uma terceira etapa, que era o plano plurianual dos investimentos. E aí toda aquela ideia, né, isso fazia parte da pesquisa, a gente acompanhar, então, toda aquela ideia da visão de futuro, de certa forma dilapidada, na hora que virou realidade na legislação, e mais ainda acabou sumindo ao longo do caminho, quando foi, digamos, o orçamento construído. Então, está aí, acho que um desafio de como é que a gente consegue, enquanto universidade, melhorar esse processo decisório, com participação, e que também sejam implementadas e virem realidades e transformem em qualidade, ao final, em qualidade de vida e qualidade ambiental. E acho que essa é a ideia. A gente, aqui é um centro de síntese, o foco é dar apoio na construção de políticas e também nessa comunicação para fortalecer esse processo de implementação e acompanhamento das políticas, e é nesse sentido que a gente vai estar debatendo hoje. Aí eu vou te passar, aí faz a apresentação, aí eu venho para cá, eu vou acompanhar dali para facilitar, aí eu venho, a gente faz uma discussão e aproveita até essa metade da tarde. Mais uma vez, obrigado por disponibilizar o tempo, vir aqui compartilhar experiência e conhecimento com a gente. Obrigado, professor Tadeu, obrigado a todos, Ana, que fez o convite, muito obrigado por tudo, os professores aqui presentes e quem nos assiste via online. É um prazer, claro, prazer estar aqui. A USP é USP, a gente veste a camisa da USP sempre, né? Então, é um prazer enorme estar aqui presente e poder detalhar mais ou menos como eu vejo a minha experiência. Foram 31 anos do judiciário, depois fui para o legislativo, onde tive 2 mandatos parlamentares, experiência muito importante, gratificante até, eu diria, e de outro lado, também uma passagem ainda que rápida pelo executivo, onde fiquei 4 anos, mas só efetivamente 6 meses na atividade, porque eu rompi com o prefeito da época, me afastei da gestão, mas de qualquer maneira fui secretário de Educação durante 6 meses e também peguei ali uma experiência muito grande. Então, o que nós estamos vendo no país hoje? Hoje, exatamente hoje, o que está sendo discutido no Congresso Nacional? Aborto e drogas. 2 problemas importantíssimos de saúde pública, de consciência. Eu tenho muita experiência ali da Cracolândia, eu fui lá já inúmeras vezes na Cracolândia, visitar, ver como é que a gente pode dar um jeito naquilo. Visitei o Hub ali, que é muito importante também, saber como é que aquilo se opera, quais são os dramas que ali ocorrem. Então, mas para entender tudo isso, eu tenho que começar a falar do Estado. Que tipo de Estado nós temos, que tipo de Estado é que a gente pode contar. Primeiro, nós temos, eu tenho um livro chamado Indagação sobre os Limites da Ação do Estado, que é um livro de filosofia política. Nele, eu traço um esboço de como nasce o Estado e vou até Grécia, Roma, para saber. Então, todos os autores daquela época, Sócrates, Aristóteles, Platão, todos eles diziam o apólis nasce naturalmente. Então, há um acordo, né? A cidade nasce por ali, não há nenhuma novidade nisso. Então, é um acordo que sai dali. Depois, passando ali por outros temas, na história, nós passamos por Agostinho e por Aquino, ambos sustentando que a cidade advém da teologia, Deus é que faz, Deus é que dá autoridade a todos. É uma outra visão de Estado, né?
E ainda hoje tem lá o Irã, que é um Estado teológico. Depois, um pouquinho mais para frente, nós temos a teoria do pacto social, que vem lá com Hobbes, com Locke, com Rousseau, com todos eles. E depois, até hoje ainda, a Universidade de Harvard, seduzida por isso, ela prega ainda a existência, através do John Rawls, a gente pode ver isso, né, no livro dele chamado Teoria Jurídica, onde ele fala que o Estado nasce por um acordo sobre um véu de ignorância. Então, seria um outro tipo de Estado, mas pactuado. E depois outros autores, como Marx, Maquiavel, e um pouco mais modernamente aí, outros autores que vão dizer que o Estado nasce de dominação, é fruto de dominação. Marx vai dizer taxativamente que o Estado serve de instrumento para a dominação da classe dominante. Então, nós temos visões de Estado. O que nós temos aqui hoje, dependendo da nossa visão, nós vamos ter uma espécie de compreensão das políticas públicas. Então, aqui nós temos, primeiro, temos um Estado federal. Que é isso? O que significa isso? Tem o Estado federal e o Estado unitário. O Estado federal, ele reparte atribuições. Então, nós temos a União, os Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Cada um com sua competência própria. E isso causa uma certa incompreensão das funções de cada um deles. Então, nós temos atribuições próprias da União. Tivemos uma incompreensão muito grande quando da epidemia, da pandemia, na verdade, da pandemia, em que não se sabia bem a quem cabia cuidar disso tudo. Se era a União, se eram os Estados, se eram os municípios. O Supremo Tribunal Federal pôs ordem nisso, né? E com toda a razão, com toda a justeza, o Supremo disse, olha, a política de saúde pública é da União, é ela que faz. Ela repassa aos estados depois, por exemplo, as vacinas todas, e esse estado repassa para o município aí que ele vai fazer a aplicação das vacinas. Então, são os três entes políticos a quem cabe cuidar da política de saúde. Não há exclusividade de um ou de outro. Os três entes federativos cuidam da política, né? Cuidam da política de saúde. E com toda razão, porque isso está na Constituição da República. A Constituição da República, quando ela estabelece o que cabe a cada um, nós temos a administração direta, que é o Estado realizando diretamente as suas atividades. Depois temos a administração indireta, onde nós estamos agora aqui, hoje. A USP é uma entidade da administração indireta, uma autarquia pública. Nós temos também sociedades de economia mista, empresas públicas e as agências reguladoras. Todas elas exercem funções de prestação de políticas públicas. Então, temos primeiro que compreender essa estrutura toda para saber como é que a gente vai entender a política pública ao final da exposição. Então, cada entidade política, a União, Estados, Distrito Federal e municípios, podem exercer essa atividade. Algumas delas são exercidas em comunhão, ou seja, cabe aos estados, à União, aos estados e aos municípios. Saúde, por exemplo, educação, já na educação é uma partilha constitucional. Na educação, as universidades são dirigidas ou ordenadas pela União. A educação universitária é da União. A estrutura do ensino médio é dos estados e o ensino básico dos municípios. Então, nós temos uma partilha na própria Constituição. Então, fica mais fácil de compreender. Na saúde não tem. Por que não tem? Porque a própria Constituição estabelece, no artigo 23, na verdade, competências cumulativas. Né? E por aí, então, nós temos inúmeras competências que não são próprias de um ente federativo, mas são acumulados dos demais entes federativos. E o que cabe ao município? Cuidar do seu interesse local. Então, transporte, por exemplo, é do município. Transporte local é do município. Só ele compete fazer essa política, mas ninguém. Quando ele vai abrir vias públicas, sinalização, isso é do município. Se for transporte intermunicipal, ao Estado. E interestadual, à União. Então, cada um tem a sua esfera de competência. Eventualmente, elas colidem. Vou dar um exemplo. Quando cabe à União a estruturar a política do aprisionamento, prender as pessoas e tal. Essa é a política. Agora, e a segurança pública? É do Estado. E quem cabe executar isso aí? O Estado. O Estado executa isso. Então, nós temos, por exemplo, prisões federais,
né, de grande periculosidade. Nós assistimos recentemente aí 2 pessoas que fugiram de um presídio de alta segurança e que foram buscados pelo Ministério da Justiça. Lá o ministro Lewandowski lá veio, olha, agora prendemos os 2, enfim. Os estados têm as suas prisões também. O município não tem prisão. Por quê? Porque não cabe para o município cuidar disso. Então nós temos que saber o que é a política pública, quem faz, quem executa primeiro isso. Né? Então nós temos diversas atribuições. Tem também quando o Estado não quer ele próprio exercer essa atividade, ele transfere a terceiros, como é a educação em nível universitário. A quem cabe? Os estados e a União criam as suas respectivas universidades e transferem isso a um outro ente, que é uma autarquia. Na USP, nós somos uma autarquia estadual. Tem autarquias federais, tem autarquias municipais. Todos podem exercer essas atribuições. Então, União, Estados, Distrito Federal, municípios, entes federativos. Depois, quem pode exercer atividade? Administração direta pelo Estado, indireta, quando ele não quer prestar atividade diretamente, ele institui ou cria uma pessoa jurídica e atribui a ela essa atividade, ou ele descentraliza, ou seja, ele dá em concessão algumas atribuições. Por exemplo, concessão de vias públicas, é muito comum, estradas de rodagem. Ele não tem mais condição de cuidar daquilo, ele faz uma licitação, eu vou chegar na licitação também, e transfere para uma entidade particular. Essa vai cuidar então, a entidade X vai cuidar da rodovia Y. Pode, claro que pode, ele transfere, ele não quer prestar aquilo diretamente, ele faz concessão. Onde é que está isso? Artigo 171 e 173 da Constituição da República. Tem lá a previsão das concessões. Como é que eu faço isso tudo? Quando eu exerço atividade diretamente, eu não preciso fazer nada. É o próprio Estado que faz através dos seus servidores. Ministério da Justiça, Ministério da Educação, Ministério e etc. Um monte de ministérios que tem lá. Quando ele não quer, ele cria uma entidade, que é a autarquia, Estado de Economia Mista, empresa pública, agências reguladoras, etc, etc. Ou então ele descentraliza, ele cria, ele faz uma licitação e transfere para o terceiro a prática dessa atividade, serviços públicos também. Nós temos a FUNAI, Fundação Nacional de INPE, que é isso, uma autarquia federal, que cuida daquilo ali. O Estado não quer mexer naquilo, passa para ele. Né? Então, isso é muito comum. Agora, vamos detalhar um pouquinho mais. Como é que ele faz isso? Ele faz através de determinados princípios, que estão no artigo 37. Ele tem que fazer através da legalidade, primeiro, através da impessoalidade, não pode haver placa pública, por exemplo, do governante de plantão. Ele faz através da moralidade, publicidade e eficiência. São os princípios que o artigo 37 relaciona. Esses são os princípios que devem ser obedecidos em qualquer prestação de política pública, qualquer atividade pública. Depois, como é que ele faz isso? Então, o Estado faz através dos agentes públicos. Bom, então eu dei a estrutura do Estado, como é que o Estado funciona, como ele funciona através dos seus servidores, e aí vem uma outra questão. Como é que o Estado faz? Como é que ele aguenta isso? Então, nós temos o problema da tributação. O Estado, nós estamos discutindo isso agora no Congresso Nacional, a reforma tributária. Então, nós temos as finalidades públicas que são dadas pela própria Constituição. Então, cuidar de educação, saúde, segurança pública, estradas, saneamento básico. Tudo isso aí está previsto na Constituição, o Estado tem o dever de prestar. Como é que ele tem o dever de prestar? Ele presta de que jeito? Ele tem que ter dinheiro para isso, tem que ter recursos. Como é que ele aufere recursos? Ou ele institui o tributo, e a noção de tributo é muito fácil de a gente compreender. Né? Vamos dar um exemplo de Alexandre Magno. Né? Quando ele saía nas suas conquistas da época, o que ele fazia com as cidades onde ele ia atacar? Ele chegava, mandava uma delegação, dizendo, olha, eu vou invadir vocês, vou matar todo mundo. Vocês querem fazer um acordo comigo? Eu quero alimentos, ou vocês me dão alimentos, animais, cereais, etc., ou me dão um esquadrão de pessoas daí que vão entrar no meu batalhão, entrar no meu exército. Topam? Topam. Então, pronto. Então, isso é atributo.
eles passam uma vantagem pecuniária ou não, ou pessoal, a alguém para que alguém exerça alguma atividade. A noção de tributo vem daí. E hoje a noção do tributo, ou da tributação de forma geral, é ir ao cofre, ir ao bolso de cada um de nós e retirar uma parcela daquilo que ele quer. Ele faz isso através dos diversos impostos existentes. Agora, os impostos de consumo vão se reduzir a 2, né, o CBS e o IBS. Hoje são 5 de consumo, e tem também o imposto de renda, que continua paralelo, e também as taxas, né, taxas de iluminação elétrica, taxas de construção. Se a USP quiser construir um prédio aqui, tem que pedir ao município para poder autorizar, então paga uma taxa. É claro que o relacionamento entre as entidades públicas é gratuito, não há incidência tributária. Mas se qualquer um de nós aqui quiser construir algum prédio, tem que pagar. E primeiro tem que pedir ao município: olha, eu posso construir um prédio em tal lugar? Pode. Então tá. Para dizer pode ou não, paga uma taxa de construção ou paga uma taxa de manutenção daquela atividade. Então nós temos aí o Estado se valendo do poder que ele tem de imposição, e tem autores que dizem que o Estado só nasce quando ele tem um exército e tributos. Aí ele tem o Estado. Não é bem assim, mas, de qualquer maneira, grandes autores chegam a esse tipo de conclusão. Bom, então o Estado arrecada os seus tributos, mas não só isso. O Estado tem também a exploração da sua parte patrimonial. Isso é muito importante hoje. Petróleo, por exemplo, não é tributo. Petróleo é a exploração que o Estado faz do seu patrimônio. Então, ele tem os tributos, ele tem os minerais, imagina, né? Todo quanto mineral tem no país, e isso é explorado através de concessões. Então, ninguém pode tirar, porque o subsolo é propriedade nacional. Então, para você tirar alguma coisa do subsolo, tem que pedir autorização para o poder público federal. Ele, então, autoriza. Então, nós temos receitas que são tributárias ou não tributárias, que a gente rotula de patrimoniais. Bom, então vamos lá. Estado completo, com as suas atribuições, e essas atribuições estão aonde? Os da União no artigo 21, do município no artigo 30, e a competência remanescente é dos estados. Então nós temos competência da União acima de todas, do município aquilo que diz o seu peculiar interesse, e do Estado aquilo que remanesce das duas outras entidades políticas. Assim, então, está desenhado o quadro do poder público, desenhado como ele age, ele age através dos seus agentes, ele executa como serão essas políticas públicas. Aí eu tenho que me valer um pouquinho da Constituição. Então, eu tenho aqui a competência da União, dos municípios, e a remanescente do Estado. Vamos aqui para saber o que a Constituição pode fazer, o que a União pode fazer, está aqui. Artigo 21. Só para dar um exemplo. Compete à União manter relações com estados estrangeiros, declarar guerra e celebrar a paz, assegurar a defesa nacional, permitir que forças estrangeiras transitem em território brasileiro, decretar estado de sítio, autorizar a fiscalização, a produção e o comércio de material bélico, e outros, vou ler mais 2 ou 3. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, ele pode dar em concessão, serviços de radiodifusão. Então, o governo pode ter a sua própria radiodifusão, como tem. Né? Ontem mesmo, antes de ontem, eu dei uma entrevista à TV Justiça. Essa é uma TV estatal. Mas Globo, Bandeirantes, Record, todas são concessões dadas pelo poder público. Instalação de energia elétrica, navegação aérea e espacial. Se o governo quiser ter suas aeronaves, tenha. Mas ele dá em concessão que TAM, que Gol, etc., exerçam essas atividades também. São serviços que o Estado tem que prestar, serviços de transportes importantes. Esses, mais ou menos, da União, mas do município. No artigo 30, o município vai dizer o que cabe a ele. E, basicamente, no artigo 30, está estabelecido que ele legislar sobre assuntos de interesse local, instituir ou arrecadar tributos, criar, organizar e prestar diretamente, ou sob regime de concessão ou permissão, serviços públicos de interesse local. Pronto. Então está aí o quadro brasileiro de
prestação de serviços a quem cabe e como faz. Tá? Então, nós temos 3 entidades políticas que são titulares de todas as atividades que o Estado produz. Tipo de atividade, eu fiz aí uma classificação de distributiva, mas isso é teoria, não interessa muito. Então, qual é o papel do Estado? O Estado surge naturalmente, ou surge por pacto, como eu já mencionei antes, ou surge por dominação. Na minha visão, o Estado é tipicamente dominação. Não há pacto algum, não há nada, todo mundo fala, quando Ulisses Guimarães elaborou com seus colegas essa nova Constituição, ele disse, está aqui, pacto da cidadania brasileira. Então, o pacto, tá bom, houve um pacto, todo mundo esteve lá, votou, etc, etc. Mas e daí, depois, como é que faz a coisa? É quem manda. Né? Eu sempre vejo, e acabei de publicar um livro chamado Emoções e o Direito. Então, estou sustentando nesse texto que todas as decisões são tomadas pelas emoções. A razão entra num segundo momento, que é exatamente de manutenção, de sustentação da decisão tomada. Aí, apenas numa segunda etapa é que entra a razão. Tudo é um debate interno de conflitos, né? E isso está muito claro em Freud, O Mal-Estar da Civilização, que é uma obra que eu dou no primeiro dia, primeira obra que eu dou para leitura na pós-graduação, é O Mal-Estar da Civilização, do Freud. Isso é um texto básico que dá bem a visão do que é o direito. E depois, os autores mais para frente aí da escola de Frankfurt vão dizer que aquela dominação, a civilização só nasce com a repressão aos instintos. E isso é uma grande verdade. Se deixar cada um por conta de que às vezes quiser fazer o que quiser, o Estado vira uma bagunça, vira um confronto total, voltamos à barbárie. Então, o Estado tem que criar as normas jurídicas, dizer o que quer com essa norma jurídica, manter a estrutura de repressão, que é a polícia, o Ministério Público e magistratura, tudo isso compõe aí, vamos dizer, um rótulo completo de justiça, né, para poder executar as funções que são próprias do Estado. Agora, o que é uma política pública? Eu tentei aqui uma definição meio capenga, né, porque é difícil ter uma definição onde você possa abarcar toda a estrutura disso. O que é? Conjunto de ações do Estado para cumprir as finalidades estampadas no corpo da Constituição que produz as consequências desejadas pela sociedade. É uma teoria, posso modificar a decisão, atendendo à observação de cada um, e depois dizer, bom, então vamos pôr uma vírgula aqui, vamos acrescentar mais isso, sem problema. Toda definição nunca retrata exatamente o definido. Então, o Estado tem seus deveres instituídos na Constituição, em todo o conjunto da Constituição, porque não é só nesses artigos que eu mencionei. A educação está lá para frente, a educação está no artigo 100 e pouco, 200 e pouco. A saúde é a mesma coisa, estão em outro dispositivo, esparsos pela Constituição. É isso que o Estado tem que fazer. Para fazer isso, ele precisa de recurso, como eu já expliquei, tributos e receitas patrimoniais do Estado. Então, ele atende a isso. Agora, bom, então ele tem os recursos, ele tem a determinação do que ele tem que fazer. Faz. Esse é um outro problema. Aí entra, então, aqui nós falamos da academia, né, já que o interessante aqui é a gente discutir a academia e essas políticas públicas. Teoricamente, eu tenho muito bem montado isso. Tá tudo certinho. O Estado cabe isso, a União cabe aquilo. Eu posso fazer por concessão, posso fazer pela administração indireta. Os servidores estão aí. Aí surge a pergunta crucial. Eu tenho um Estado que executa efetivamente as políticas públicas? Bom, aí eu entro num problema de realidade. Né? Nós temos uma sociedade absolutamente desigual. Rousseau, a primeira linha que ele faz do seu contrato social, ele diz o seguinte, há 2 tipos de desigualdade. Uma que é a natural, essa não tem como errar. É a altura, cor do cabelo, algum problema físico que alguém possa ter, a cor da melanina da pele, enfim, essas diferenças são naturais. E outras, as demais diferenças, a sociedade que cria. E é verdade. A sociedade cria essas diferenças. E cria o quê? No Brasil, por exemplo, uma desigualdade brutal. Brutal. Basta andar pela periferia, basta ir na São Francisco, no centro. Aqui no campus,
o problema é bem menor e nem sei se existe. Mas na São Francisco, basta ir lá à noite, vocês vão ver um monte de gente dormindo na rua, amontoados, sem nada. Se no frio, se não vai lá a turma do sopão dar uma comida para eles, ou no frio entregar uma manta qualquer, um cobertor, o pessoal morre de frio, como realmente tem morrido aí, já morreu gente desse frio, esse friozinho que teve agora aqui, né? E se andarem pela periferia, ali de São Paulo, se andarem pela Zona Leste, no fim da Zona Leste, fim da Zona Sul, vocês podem ir, mas não sei se voltam. Porque a violência é de tal ordem, o desequilíbrio social é de tal ordem que a violência cresce a cada tempo. Dizia um beletrista antigo que há um rumor de angústia em torno dos arranha-céus. Isso é verdade. Hoje o rumor de angústia cresce a cada dia. E o que se faz? Pouquíssima coisa. Então, a política pública, como tentei aqui dar uma definição bem capenga, bem provisória, né? Os estados teriam que apanhar, teriam que eleger prioridades. E ele faz isso onde? No orçamento. Então, nós temos receitas, como eu já disse, e tem as despesas, que ele vai ter que atender. Mas ele tem que elaborar um plano de ação. Plano de ação. E onde é que ele elabora esse plano de ação? Orçamento. O que é orçamento? Orçamento é exatamente uma lei que o Estado deve praticar, de iniciativa do Poder Executivo, sempre, porque o Legislativo e o Judiciário enviam para o Executivo suas propostas. Então, o Judiciário manda lá a sua proposta, o Legislativo também manda a sua proposta, o Executivo reúne aquilo tudo e elabora um texto de orçamento, uma proposta orçamentária. Essa proposta no Brasil ela se passa em 3 fases. Primeiro, no primeiro ano do governo, cada governo elabora um plano plurianual, que vale por 4 anos, em que ele diz, olha, eu vou fazer tais e tais coisas. Eu vou, por exemplo, fazer uma pista de acesso lá para o Acre, ter um acesso lá para o mar, para o Oceano Pacífico. Ele faz um plano de trabalho. Né? Depois, a cada ano, no primeiro semestre, ele elabora a lei de diretrizes orçamentárias, onde ele diz, olha, eu pretendo dar para a USP esse ano X. A USP, felizmente, as universidades são bem tratadas, porque nós temos um percentual que não chega a 1% do ICMS, chega a 0,96%, se não me engano, que é distribuído pelas universidades todas. E isso tem sido a grande sacada das universidades. Né? Pretendeu-se há pouco tempo tirar isso. E vai ter um problema com a reforma tributária, que acaba o ICMS. Não tem mais ICMS. Nós vamos ter 2 coisas, CBI e o IBS. Né? Não se sabe como é que é isso, mas já há um compromisso do governador, e se isso passa aos demais, vai ser importante, e manter a mesma estrutura para as universidades. Porque se tiver que ir a todo instante pedir dinheiro para o governo, não vai. Não funciona. Tem que ter um percentual certo para atender as universidades todas, a gente poder manter essa estrutura toda aqui. Isso gasta muito dinheiro. Então, o governo, no orçamento é que ele tem que fazer isso. Qual é? Então, ele trata o plano plurianual, que vale por 4 anos, no plano, na lei de diretrizes orçamentárias, que é encaminhada no primeiro semestre. Ele estrutura o que ele vai fazer no exercício, e aí vem a lei orçamentária anual, que vem em julho, que é encaminhada até agosto, para poder ser aprovada e valer no exercício seguinte. Aí sim nós temos, então, a perspectiva de o que se pode fazer. E o que se pode fazer? Aquilo que o governo determina na lei de diretrizes orçamentárias. Então ele vai dizer, olha, eu preciso terminar com a Cracolândia, de qualquer maneira. Então eu vou investir dinheiro mais lá para poder dar estrutura para o pessoal conseguir terminar aquela vergonha nacional, ou estadual, ou municipal. Eu preciso terminar com isso. Então ele pode destinar mais recursos a isso. Ou ele é um abridor de estradas. Então ele vai falar, eu quero reformar as estradas nossas, vou recapear tudo, vou fazer mais estradas para saída, eu vou fazer uma terceira pista aí para descer a Baixada Santista, etc, etc. Bom, enfim, ele define o que ele quer.
Essa é uma definição crucial. É uma definição de política pública. Ele vai destinar dinheiro àquilo que ele acha mais relevante para ele. E é claro que nisso entra firmemente a ideologia. Ideologia que Marx introduziu na sua ideologia alemã. E lá ele define o que é uma sonegação de informações para impor determinadas ideias. Né? Isso, a Marilena Chauí tem um livro notável, pequenininho, mas, como sempre, de uma profundidade enorme, chamado Ideologia. E encontra na perspectiva, aquele livro pequenininho que você compra nas bancas de jornal aí por R$30. Né? Mas o conteúdo é excepcional. Então, você tem a ideologia que perspassa o governante. Né? Aí que eu chamo de emoções também. Né? E mais do que isso também, você tem a parte religiosa, que é muito importante. O Brasil é um país religioso. Eu não sou. Já me defino logo como não sendo religioso de espécie alguma. Mas o Brasil é um país religioso. Um país que nasce originalmente com a vinda dos sacerdotes para cá, de educação católica, etc., etc., e hoje os evangélicos tomaram conta. Então, nós temos uma sólida influência da religião no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal. É a mesma coisa. Isso tudo vai influenciar as políticas públicas. Agora, recentemente, os religiosos conseguiram, porque a Constituição já estabelecia que os templos são imunes ao tributo. Então, eu não posso tributar o templo. Por quê? Porque é muito razoável isso. Eu não posso tributar, por quê? Porque o poder de tributar envolve o poder de destruir. Já dizia um juiz da Corte Suprema Americana. Então, se eu sou não religioso e assumo uma presidência da República, eu posso criar tributos de tal sorte que eu impeço o local de culto. E isso já se entendeu que não é possível. Então, mas aí que está. De outra parte, os religiosos tomaram uma tal dimensão hoje no Congresso Nacional que nada passa sem conversar com eles. Então, nós temos aí também uma forte influência religiosa nas políticas públicas. E nós estamos assistindo aí o aborto, por exemplo. Né? O aborto, a droga, né? Que querem aumentar penas, querem proibir o aborto. Proibir o aborto. Embora tenha previsão no Código Penal que é possível a realização do aborto em duas hipóteses. Né? Em caso de violência contra a mulher, em caso de estupro, né? Ou, qual é a segunda hipótese? Estupro, a risco da vida da mãe. E depois, o Supremo Tribunal Federal criou uma terceira hipótese, que é o risco da anencefalia. Então, aí querem agora impedir isso tudo. Né? Quando eu estava na Câmara, surgiu esse programa de discussão, e eu fiz um longo voto, um voto enorme, fiz um estudo grande, pesquisando Europa, pesquisando Estados Unidos, como é que era a coisa na época. E na Europa é o seguinte, até o quarto mês de gravidez, não há problema nenhum, pode haver o aborto. Depois, não. Nos Estados Unidos era livre, faz o aborto quando quiser, da hora que quiser. Agora, recentemente, a Corte Suprema mudou essa situação, né, no governo Trump, mudou isso. Então, relegou a cada estado, porque a estrutura federativa de lá é diferente da nossa. Lá a competência maior é dos estados e não da União. Aqui a competência maior da União em detrimento dos estados. Mas isso, de qualquer maneira, o Estado... Então, os Estados Unidos muda a sua situação, relegando aos estados, transferindo ao Estado a competência para dispor sobre isso, enquanto havia desde a decisão Roe versus Code, então, lá eles poderiam fazer, era critério da mulher. O corpo é da mulher, a mulher decide o que quer fazer com ele. Aqui já é diferente. Aqui há uma pressão, e agora muito mais a pressão religiosa agora, querem proibir o aborto em todas as possibilidades, salvas já previstas, eu suponho que seja assim. E o problema das drogas é a mesma coisa. Né? Então, o Supremo disse que vai dosar a quantidade de droga encontrada no bolso do consumidor, para ver se ele é um consumidor ou se ele é um traficante, já o Congresso Nacional. Isso é um confronto de política pública. Né? O Congresso Nacional não. Quer dizer que pegou qualquer quantidade
ele pode ser condenado pela droga. Tudo isso aí vai de um confronto, gente, entre a realidade, entre a teoria que nós estamos propondo aqui, que é uma teoria de política pública acadêmica, né? E aquilo que o que ocorre na realidade. Estou dando essa diferença entre uma coisa e outra. Uma coisa é nós estruturarmos aqui, falar sobre as competências todas, fazer uma divagação acadêmica, e outra coisa é saber como a realidade funciona. E a realidade funciona ali na base do quê? De pressão. De pressão. Eu fui deputado 6 anos. Então era assim, eu não sei se vocês vão se lembrar disso, não lembram-se quando uma criança foi arrastada por um veículo lá no Rio de Janeiro, arrastado, aquilo causou um trauma nacional. Bom, desenterra todos os projetos que tem aí contra o criminoso e vamos aprovar. Aquilo já aprova em bloco. Põe na pauta, não precisa nem discutir. Vai aprovando. A emoção decidindo por nós, né? Não há razão aí, a emoção simplesmente pressionando para que haja uma política pública de sancionamento. E aí, entrando agora na especificidade, tenho mais algum tempo, quanto, professor? Mais aí uns 15 minutinhos, 10 minutinhos, então vamos lá. Então aí nós temos o problema das políticas, né? Que cabe ao Estado definir, e cabe à efetiva atuação de cada um de nós. E como é que isso se passa no Congresso Nacional? O Congresso Nacional é assim. Ninguém está preocupado com nada. Isso eu posso lhes assegurar que eu estive lá, eu presenciei isso, eu participei disso. Tem gente séria? Claro que tem gente séria. Muita gente séria. Mas a maioria vai para trabalhar para o seu estado, para o seu distrito, para o seu município. Então, os advogados vão para cuidar, agora, por exemplo, na tributação. Todo mundo vai pagar tributo nessa reforma tributária. Mas advogados, médicos, dentistas, ou seja, as entidades, os que praticam livremente as suas atividades, não vão pagar. Vão pagar o que estavam pagando agora. Por quê? Porque você pratica atividade de forma sozinho, mas você lança aquilo na pessoa jurídica. Então, na pessoa jurídica, você vai pagar quase nada. Na pessoa fixa, você paga 27,5%. Como eu pago como desembargador aposentado, eu pago 27,5% de imposto na fonte. Não tem como escapar disso, né? Já, se eu tivesse recebendo aquilo como individualmente, eu jogava na minha pessoa jurídica, eu ia pagar 10%. Então, vejam, isso continua. Isso vai continuar da mesma forma. Médico, dentista, advogado, tal, continua assim. E agora, como é que eu componho a cesta básica? Né? Vejam, toda uma sorte de pressão, fundamentalmente, eu tenho que atender quem? Eu tenho que atender o pobre, que não tem condição de comprar nada. Aí eu tenho que baratear o básico, arroz, o feijão, ou não precisa nem ser carne, mas arroz e feijão, pelo menos o cara tem que comer. Né? E aí começa, então, a pressão dos empresários. Olha, vamos pôr isso aqui também na cesta básica, pôr aquilo outro na cesta básica. E o agronegócio, então? O agronegócio tem toda uma sorte de renúncias fiscais. Explicando o que é renúncia fiscal. Você tem coisas que não pagam, que o Estado é proibido de criar tributo. Por exemplo, imunidade tributária sobre livros. Livro não paga tributo. É imune. Não pode haver sequer a possibilidade de se criar um tributo. Agora, depois você tem, então, aí eu crio o tributo. Tá bom, mas eu quero, através de uma política pública, eu quero exonerar do pagamento de tributo algumas atividades. Então, eu concedo, por lei, uma isenção ou redução de alíquota. Eu preciso de importar arroz agora. Esse escândalo agora aqui, né? Importar arroz de uma casa de queijo. Bom, mas, enfim, são desencontros que ocorrem em qualquer governo. Né? Por quê? Porque ninguém tem a possibilidade de controlar tudo. Então, eu posso fazer simplesmente o seguinte: quanto é que eu pago para importar o arroz? Eu pago, vamos dizer, 10% de alíquota. Muito bem, eu preciso de importar agora, é urgente, é necessário, alíquota zero. Então, pronto, isso é instrumento de política pública. São as renúncias fiscais. Eu posso fazer isso com toda a tranquilidade, valendo da competência da União, dos estados, do município, reduzir a alíquota, posso conceder isenções. Então, eu quero incentivar a produção de vacinas.
a produção de vacina. Tem pouca vacina ainda aí para dengue, para isso, para aquilo. Eu elimino a tributação da importação de produtos que venham de outro país. Então, olha, eu estou cobrando 10% porque o produto deles vem muito caro, da Ucrânia. A Ucrânia, basicamente, é o nosso fornecedor de estímulos agrários. Né? Então, eu, de repente, preciso disso aí, eu elimino o tributo. Então, esse jogo é importantíssimo, e isso quem pode fazer? União, Estados e municípios. A União, dentro da sua competência de tributação, claro, impostos internacionais compete à União, os estaduais ao município, ao Estado, e os municipais ao município. O município pode conceder isenções também, claro, sem problema nenhum, tanto quanto o Estado pode, e a União também. Só que nós temos aqui, inversamente, a Federação Norte-Americana, que nasce, todo mundo conhece a história dos Estados Unidos, nasce por 13 províncias que, então, iam discutir a federação, montaram, aí era uma confederação de início, aí depois vem um livro famosíssimo chamado Federalismo, escrito pelo Públio, através de um nome do Públio, mas que não era ele que escrevia, que explica o que era a confederação e depois o que é a federação, e a importância de ser uma federação, da distribuição das competências pelos estados. Sabe? Então, a competência maior lá é dos estados. A pena de morte, cada estado decide se quer ter pena de morte ou não. Aqui é diferente. Aqui, nós nascemos com uma concentração de poderes na União. Por quê? Porque nós tivemos a descoberta aqui por Portugal, e aí Portugal tentou colonizar o país, mas tudo era concentrado numa pessoa só. Ele tentou fazer as capitanias hereditárias, mas depois passou ao governo geral. Depois do governo geral veio o país coligado ao Reino Unido de Portugal. Quem mandava? O rei. Depois veio o rei para cá. Então, João VI, fugiram do Napoleão, veio para cá e começou. O que era isso? Era ele, era o rei. Tanto é que a primeira Constituição nossa, que ia ser elaborada por um Congresso livre, ele foi lá e fechou. Entrou na Assembleia, fechou todo mundo, pôs todo mundo para fora e outorgou uma Constituição. Né? Isso, portanto, marca o país. É o país de concentração de poderes. Então, a maioria dos poderes está na União. Nos Estados Unidos é diferente. Lá, a maioria das competências estão nos estados. Né? A maioria está nos estados. Então, tudo isso marca diferenças que a gente tem. Agora, então lá, a política é uma e aqui é outra. Aqui nós temos, portanto, é muito importante saber isso. As renúncias fiscais que ocorrem e podem ocorrer frequentemente para incentivo de políticas públicas. E essas políticas públicas estão em todos os lugares. Né? Saúde, educação, segurança pública, canalização de córregos. Eu cheguei a ver, né, eu fui vice-prefeito aqui, então cheguei a ver coisas lamentabilíssimas. Né? Fui na zona leste, em que tinha um córregozinho qualquer, em que as crianças lá de cima defecavam nesse córregozinho, e isso vinha para cá. E as crianças aqui de baixo tomavam essa água. Imagina só, né? Era uma doença na certa. E se quem for aqui no lado onde está a Globo hoje, agora acho que já está melhor aquilo ali. Mas não tinha o córrego canalizado, então o que tinha de mosquito, um dia eu fui lá dar uma entrevista, era 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, mosquito de pilha. Né? E também, então, nós temos esse problema todo, quem que cuida disso, nós temos os problemas todos de, agora, dengue, tivemos o problema da pandemia, e na pandemia surgiu esse problema, né? A quem cabia cuidar disso? Então, o Supremo decidiu, os três entes federativos cuidavam, sem problema nenhum, e aí vem, então, essas renúncias fiscais, eu fiz aqui, isenções, anistias, remissões, subsídios, benefícios de natureza financeira, tributária, creditícia e tal. Eu posso ter, por exemplo, política, por exemplo, agora houve aí recentemente como é que chama isso? Fizeram um acordo de pagamento das dívidas todas aí, eu não me lembro como é que chama isso. Política pública, né? Vamos fazer todo mundo pagar suas dívidas com desconto de 80%, 90%, os bancos ajudaram também, de certa forma, a fazer isso. Lembra do nome disso? Não é anistia.
Não, houve um nome diferente aí, era... Bom, deixa para lá. De certa forma, sim. Então, aí, bom, para terminar, estou chegando ao finalzinho já aqui, como compatibilizar essa política acadêmica aqui, nós estamos discutindo em tese e tal, com a política efetiva que ocorre no país. Eu já lhes disse que a casa parlamentar é uma casa com muito defeito, muito defeito. Eu, outro dia, dialogando ainda com alguns amigos daqui, eu disse, quem são os deputados de São Paulo? E os senadores de São Paulo? E o que eles estão fazendo? Vejam, o presidente de Câmara não é nosso, o presidente do Senado também não, vice-presidente também não, presidente de comissões também não, nada. Deputados de São Paulo não ocupam nada, nenhuma posição de destaque. E os senadores, muito menos. Então, nós simplesmente, São Paulo vive a reboque dos outros estados. Quem manda no país hoje é o presidente da Câmara, que é um alagoano, e o presidente do Senado, Capiteiro. E não só os dois, mas quem vai suceder? Nenhum de São Paulo. No São Paulo não existe lá hoje. Isso é verdade. Pode ter gente séria? Claro que tem. Com certeza tem. Só que não tem expressão política. Né? Bom, então, como é que a gente compatibiliza essa teoria aqui? É importante. E um olharzinho para os humildes. Vamos terminar falando aqui como é que a nossa população periférica sobrevive. Sobrevive porque Deus quer. Eu não acredito em Deus, mas essa afirmação vale. Né? Deus quer. Então, pronto. Os caras estão aí, não sei o que comem, se é que comem alguma coisa. Como dormem, não dormem. Como estão vivendo, não se sabe. Vocês forem ali no centro de São Paulo, centro, depois da USP, pega ali a faculdade e desce um pouquinho ali. A Rua Direita, que era uma rua nobre até 20 anos atrás, Rua Direita, aquelas ruas todas que tem por ali, hoje estão absolutamente deterioradas. E em frente ao Colégio São Bento, tinha lá essa cafeteria que fechou agora, cafeteria de luxo. Lá, prazer aquilo, né? E a praça toda ainda ali, era um prazer estar ali. Hoje não tem mais nada, zero. E os coitados estão esparramados na rua, mas não são só esses. Vai um pouquinho para a Zona Leste, lá, Guaianazes, São Miguel, Itaim, né? Não tem nada. E a segurança pública? Está na Paulista, está nos Jardins, mas lá não tem. Eu me lembro quando eu fui candidato a deputado, que a gente era obrigado a avisar onde a gente ia fazer um comício. Eu ia fazer um comício lá, acho que no Itaim Paulista, ou por aí. E avisei a polícia, olha, precisa de uma viatura lá, para dar uma cobertura. Tal. A viatura foi até às 7 horas da noite, porque o comício começava às 7. Ela foi às 7, quando foi 7, o cara me deu uma cena e foi embora. Eles não ficam, gente, porque é perigoso para a própria polícia. Então, isso aí é que tem falta de uma sintonia de política para eventualmente remunerar, não sei qual é o problema, porque eu não me aprofundei nisso também. Qual é a estrutura que esse policial tem, estrutura familiar dele, estrutura se ele tem respaldo depois de um acontecimento dramático qualquer, onde ele sofre um tiro ou uma lesão qualquer, enfim. E a saúde, nem preciso dizer, né? Aqui até que funciona, aqui no centro funciona bem. Eu vou tomar vacina, vou ali no centro, tem lá, atendido na hora, sem problema nenhum. Não sei como é na periferia, nunca fui sei como é que é a parte de segurança, mas a parte de saúde não sei. E agora, então, para terminar, né, um minutinho sobre inteligência artificial. Eu vou fazer uma palestra sobre inteligência artificial em Campo Grande na semana que vem, então eu fui obrigado a estudar isso aí, me dediquei, e por incrível que pareça, o melhor livro que eu encontrei foi do Henry Kissinger, sobre isso. Tem tradução brasileira, mas é um livro muito bom. Então, a inteligência artificial pode ajudar em muito, né? Não só no campo da saúde, no campo da segurança, no campo do judiciário, mais do que nunca. E um detalhe, eu quebrei o pau no judiciário uma vez, né? Por quê? Porque vocês pegarem aqui a Zona Sul, né? A partir de Santo Amaro para baixo, Santo Amaro ainda tem varas.
Porque a presença física do juiz, da polícia, do Ministério Público, ela inibe a criminalidade. Mas lá não tem nada. Passando de Santo Amaro para lá, não tem mais nada. Tem 3 varas criadas lá no fim da zona, da Zona Sul, mas nunca foram instaladas. Elas estão as 3 em Santo Amaro. Falta de política pública, falta de alguém reclamar e dizer, olha, eu quero o juiz lá, na periferia de São Paulo. Manda a segurança para lá, manda a polícia, manda o delegado, manda o promotor, manda o juiz, e lá é que eles vão ter que criar ali uma certa respeitabilidade inibitória da criminalidade. Enfim, para terminar. A estrutura do Estado é importante compreender. O Estado age através das verbas orçamentárias. Aí é que entra o problema da pressão sobre os parlamentares. Onde eu aloco os recursos públicos. Aí é que há uma definição de política. Tá? Eu senti agora que eu lancei uma peça de teatro, até já deixei aqui no Instituto, um deles que é essa peça aqui. Aqui está o mundo de Spinoza, mas na verdade é o Deus de Spinoza. Onde eu faço uma discussão, a peça ficou 6 meses em cartaz no Teatro Itália, e depois foi para o Teatro UOL, ali no Shopping Higienópolis, ficou 1 mês, e agora parou de vez. Aí eu fui sentir recurso para a cultura, 0. Um sacrifício para arrumar alguma coisinha. Né? Tem que fazer lei não sei do que, lei Rouanet, fazer projeto, encaminhar para lá, encaminhar para cá. Bom, não acaba nunca. Né? E é dificílimo conseguir isso. Agora eu despertei para as emendas parlamentares. 1 minuto só, professor, para falar sobre emenda parlamentar aqui, que acho que vale perdemos um tempinho na análise disso. É possível se fazer uma emenda parlamentar? É possível. Por quê? Porque quem tem o poder de apresentar propostas tem o poder de emendar propostas. Então, enquanto o orçamento está sendo discutido no parlamento, eu posso apresentar qualquer tipo de emenda. Então, eu ponho emenda para cá, emenda para lá, emenda... É possível. Depois disso, quando o orçamento está sancionado e publicado, não é mais possível apresentar emendas. E o parlamento criou uma coisa louca, que são emendas de bancada, emendas de comissão e emendas do relator, depois da aprovação do orçamento. Isso é um escândalo. Eu já escrevi contra isso, dizendo que é inconstitucional, mas ninguém ouve. Deixa para lá, tá bom assim. Os parlamentares estão contentes, eles utilizando disso aí, eles podem... Vocês imaginam, eu estou sustentando a inconstitucionalidade por duas ou três razões. A primeira delas é que isso quer o princípio da equidade entre os postulantes de cargo público. Quem tem a possibilidade de dar dinheiro para cidades pequenas, onde isso aparece, eu compro o prefeito. Eu dou dinheiro para o prefeito para fazer lá o que ele quer, o que ele quiser. Bom, o prefeito vai ter que me ajudar depois. E o outro que não tem a possibilidade disso? Qualquer um de nós aqui, humildes mortais, que não pode dar dinheiro para a prefeitura. Isso cria um desequilíbrio total entre os postulantes a cargos públicos. Depois, mais do que isso, a elaboração do orçamento é um ato típico do executivo. A ele cabe propor e cabe executar. E o que fez o parlamento agora? Ele retirou do executivo a possibilidade dele cumprir a sua proposta orçamentária. Chamando para ele é um partícipe do orçamento, o que, a meu ver, não encontra nenhum fundamento na Constituição. Mas isso é a diferença entre a academia e a realidade. A realidade é outra. E a academia fica devendo ou apenas tem essa estrutura em tese. Muito obrigado por terem ouvido. Agora vamos aqui aos debates que são piores do que a exposição. Alô? Muito bem, meu amigo. Muito obrigado por essa primeira fala. Parece que é um contexto complexo, obviamente. Interessante essa questão da emoção, ainda mais... Existem várias emoções, né? A emoção de quem está sofrendo é uma emoção, a emoção de quem faz a política é um outro tipo de emoção. E
No contexto, que eu queria, eu vou fazer uma primeira provocação e depois a gente tem mais uma pergunta que o pessoal mandou e a gente vai seguindo nesse debate. Eu tenho, acho que uma preocupação que a gente tem tido aqui no Centro de Síntese, exatamente essa ponte da universidade e como é que a gente pode ajudar mais nesse processo para diminuir essas desigualdades e dar mais efetividade no processo das políticas públicas. No contexto ambiental, por exemplo, quer dizer, hoje o Brasil tem um conjunto significativo, um arcabouço, por exemplo, legal na parte ambiental, bastante fortalecido, eu diria bastante atual, que fica significativamente prejudicado na hora exatamente da implementação, principalmente na questão orçamentária. Se a gente olha, seja lá no contexto, por exemplo, local dos municípios, a gente vai ver que vários deles não têm, as secretarias de meio ambiente não têm recursos. Bem, além disso, você tocou um pouquinho no assunto e eu acho que a gente ainda atravessa essa situação complexa, ela piora num processo de elevada corrupção que a gente tem. A corrupção, me parece, ela está em todas as escalas, quer dizer, ela não é uma corrupção, seja lá só do político no nível nacional ou do político local, mas é da própria sociedade, de quem quer garantir o seu espaço, os seus direitos, e ele usa, participe desse processo, e me parece que isso piora esse processo do que se chama da emoção. Bem, eu queria trazer um pouco 3 casos, se a gente olhar esse contexto das mudanças climáticas e olharmos aí 3 eventos razoavelmente recentes, né? Se a gente pegar no estado de São Paulo, São Sebastião, os escorregamentos todos, que atingiram fortemente, mais forte ainda, a população mais pobre. Pegarmos Nova Friburgo, por exemplo, com problemas também de escorregamento, vários dias de crise, mais recentemente agora o Rio Grande do Sul, com uma série de problemas. Bom, primeira pergunta, isso é uma tremenda e somente falha do processo de políticas públicas. Como a universidade pode, nesse processo de recuperação, aprender sobre esses erros e a gente ajudar essa reversão? Acho que essa era a primeira provocação, dado que a gente está num contexto de risco, bastante associado às questões, por exemplo, climáticas, que estão tendo alteração, então a gente tem aí cenários que podem acontecer ou não, como lidar com isso, e me parece, do ponto de vista político, emocional, é muito mais fácil lidar com o que está presente naquele momento, do meu interesse, mas nós temos, ao mesmo tempo, seja lá esse ano, no começo do ano com São Sebastião, temos agora com o Rio Grande do Sul. Em termos de ter a emoção, todo mundo preocupado, seria um momento que a universidade poderia alavancar e ajudar nessa reversão. E era essa a primeira pergunta, como é que se enxerga, porque me parece que é um contexto local, estadual e nacional. Como é que é essa complexidade, nós, enquanto centro de síntese, enquanto universidade, poderíamos efetivamente, para além de desenvolvermos nossas pesquisas, dar usabilidade ao que estamos fazendo? Professor, a pergunta é ótima. Me dá a oportunidade de dizer que a USP não sabe a força que tem. A respeitabilidade da universidade não é aqui, ela é nacional. Todo mundo respeita a USP. Eu sei disso, porque ao começo da gestão do atual reitor, eu fui convidado para ele, para ajudá-lo em algumas situações. Eu levei ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público. E em Brasília, quando a gente fala em USP, a conversa é outra. Então eu acho que a USP, se quiser realmente ajudar a elaborar, traçar um plano, traçar uma estrutura qualquer, e o reitor ir a Brasília, por exemplo, eu falei para ele uma vez, ele tem que ir lá pedir verba para a USP, e as emendas parlamentares. Lá os hospitais de amparo ao câncer, o Hospital de Barretos, o Hospital de Jaú, recebem uma verba enorme, com razão, com razão. Mas isso não é de graça. Tem pressão, o pessoal vai lá, os deputados pressionam.
E existem, antes da discussão do orçamento, tem a possibilidade de apresentar as emendas. E o governador e a bancada toda de São Paulo, que são 70 deputados, se reúne com o governador para saber o que o governador quer. Eu me lembro bem que aqui, aquele prédio do Hospital da Mulher, ali no Hospital das Clínicas, aquilo foi construído com governo parlamentar. Por quê? Porque o governador Covas chegou lá e falou: eu preciso terminar aquela obra, que foi iniciada lá pelo Quercia, não sei quem começou aquilo, mas não terminava nunca aquela obra. Ficou parado um tempão. E o governador Covas então falou: eu preciso de verba para terminar aquilo lá. E nós fizemos a emenda e aprovamos verba, não só no ano, mas em 2 ou 3 anos, e conseguimos terminar. Conseguimos não. Veio verba para terminar o hospital. Então, eu insistiria nisso. A USP não sabe a força que tem. É a maior universidade da América Latina e a melhor. Agora parece que houve um abalo com a Argentina. Vamos deixar nossos irmãos tranquilos lá, porque até no ano passado nós éramos a maior e a melhor universidade da América Latina. Não sabe a força que tem, a força da respeitabilidade da USP lá no Congresso Nacional. Quando vai a USP lá, vai o reitor, todo mundo abre a porta. Eu acompanhei o reitor aqui também, todo mundo abrindo a porta. Então, numa área ambiental, manutenção das encostas de toda, é pressionar o governador. A USP tem o que fazer, ela tem possibilidade de pressão. E se pressionar, sai. Pode ter certeza disso. Porque o respeito que a universidade tem no país todo, ficando aqui em São Paulo, e no Congresso Nacional, é muito grande. Todo mundo, quando souberam que eu era titular da USP lá, quando eu fui deputado, titular da USP. Bom, no fim não vira nada, mas pelo menos aquele impacto inicial tem. Né? Mas é esse o poder da ação da universidade junto à realização de políticas públicas, não só na área ambiental, em qualquer área. Ali eu não sei por que ainda São Francisco não tomou nenhuma atitude em relação àquele pessoal todo que fica ali. Houve muita atividade do atual diretor, o Campilongo, logo no começo, porque os alunos eram assaltados, sediciados ali, e apanhavam na rua dos meliantes que estão ali. Né? Então isso criou muito problema no começo. Depois parece que a segurança andou dando uma melhorada, mas aí que está, pressão do diretor para que a área fosse... Mas isso não resolve nada, né? Resolve o problema da São Francisco. E o resto? E aquelas ruas todas abandonadas? Então, o problema é muito complicado, muito complicado. E outro detalhe, o senhor apontou, pôs o dedo na ferida, né? É a corrupção. O que de recursos é que chega na ponte, no final, no ponto final, né? Isso se consome nos caminhos de tramitação. Então é o X que quer 10%, o outro quer 5%, o outro quer 3%, o outro quer 2%, e o que chega lá para atender realmente é muito pouco. Isso é um mal terrivelmente brasileiro. Né? Isso é muito complicado porque os recursos que são mandados para outros estados, eu não vou nominar nenhum, porque eu não vou correr risco de dizer uma besteira qualquer aqui. Né? Então, mas o dinheiro não chega na fonte, o dinheiro não chega lá no seu destino. Né? Isso é um complicador que a gente tem no país. A gente, veja agora, aí, os caras subiram com o dinheiro do partido político, 36 milhões, no partido político, que o cara está vivendo daquilo. Dentro do partido político, professor, 36 milhões sumiram. Então, é endêmico no país a corrupção. Então, nós temos toda uma sorte de tese que a gente elabora na universidade e o que chega lá embaixo. É muito complicado isso. Eu lembro um colega que tinha um conjunto grande de pesquisas em alguns países africanos. Ele disse que o nível de corrupção lá estava tão elevado que estava dentro da universidade. E os alunos, o professor cobrava dinheiro para poder dar nota. Então, dar nota mais alta para os alunos. É uma interessante. Ele disse que os alunos tinham que punham dinheiro no meio da prova para poder tirar a nota mais alta. Então, isso na universidade. Isso é como é que se perde as referências. Eu
A perda de valores, né? Pois é. Perda de valores. Eu queria ainda só, antes de passar, fazer ainda uma provocação nesse ponto. Eu acho que o papel, digamos, do reitor, das nossas lideranças, né, os diretores de unidade, os prefeitos de campo, é fundamental. Eu vejo ali, dos anos que eu passei em São Carlos, possibilidade, quer dizer, a influência que a USP tem, e lá o UFSCar é junto também, né, de poder, inclusive alguns reitores da UFSCar participaram como prefeitos da cidade, quer dizer, essa relação é muito forte. Então, essa é uma possibilidade que eu acho que é o pôr embaixo do braço, digamos, essas possibilidades e ampliar o diálogo. Mas também não seria o caso da gente mudar ou fortalecer ou dar mais, valorizar mais a forma de que estamos fazendo pesquisa, ensino e extensão dentro da universidade? Porque, por exemplo, claro que a gente precisa de pesquisa básica, claro que precisa de pesquisa de reflexão, mas não temos que ampliar também as pesquisas que alcançam e transformam, quer dizer, fortalecer que o professor e os pesquisadores juntos da equipe saiam do seu laboratório para dialogar com prefeitos, com, seja lá, com quem faz, seja o setor governamental, sociedade, o setor empresarial, e a gente ainda está num processo de grande valorização de outras métricas, como que são importantes também, produções de artigos, etc., mas que eventualmente essa outra parte ainda tem pouco peso e até na valorização da carreira do docente e dos profissionais? Esse é que é o problema. Eu quero me tornar mestre. O que eu faço? Eu vou tentar fazer uma exposição, um trabalho que vai agradar o meu orientador e a minha banca. No doutorado é a mesma coisa. Eu vou fazer aquilo. Agora, eu não estou preocupado com o que isso vai acontecer depois, não é? Então, a academia vive muito em função e Bourdieu analisa bem isso, né? Bourdieu analisa o campus, a titulação, a busca do prestígio. Isso é natural. E o conflito que existe. Né? Imagine, eu, graças a Deus, prestei concurso sozinho. Para titular, não tive competência, não tive problema nenhum. Mas quando surge um cargo qualquer, mesmo cargo de doutor, concurso para doutor, há uma rivalidade brutal. Pressão de toda a ordem. Falar com a banca. Né? Eu compus um monte de bancas na minha vida e recebi pressão de todo lado. O senhor deve ter recebido também. Todo mundo é humano, veio os amigos, pô, olha, essa pessoa aí é mais indicada para o cargo, está preparada, essa mulher fez uma pesquisa, ou esse cara, esse homem aqui fez uma pesquisa, isso. Faz parte do jogo, faz parte do jogo. Quando eu fiz o meu concurso para juiz, tinha 24 anos para 25, né? Então eu tinha tido na faculdade um professor que me adorava, que era o Papa em Direito Penal, Magalhães Noronha, o Papa de Direito Penal. E ele, no dia do meu concurso, ele foi lá, na banca, passou atrás de mim, fazendo assim, né? Pressão pura. Né? Faz parte do jogo, nós somos humanos, emoções. Né? Agora, os trabalhos acadêmicos deveriam reverter em coisas concretas, mas não revertem. Eu acho que não revertem. Lá na São Francisco, todo mundo é teoria pura. Então, eu acho que o tema que foi dado aqui por vocês é espetacular. Por quê? Porque qual é o vínculo que tem a academia com a realidade? Nós estamos muito distantes ainda da realidade, muito distantes. Lá na São Francisco, com certeza absoluta, eu não sei aqui como é que a coisa opera, mas faz-se um trabalho de mestrado e de doutorado que é para uma pesquisa grande, tem seu valor indiscutivelmente, tá? Mas ele não tem nada a ver com a realidade, nada a ver com a realidade, né? Fica muito distante disso. Então, escrever uma tese sobre a manutenção do bioma amazônico é uma coisa. E como é que isso se realiza na prática? Nós temos que pegar e aos aplicadores do direito, quem faz o orçamento, esse é que é o cara, é o relator do orçamento, esse é o cara mais importante que eu vejo na distribuição dos recursos públicos. Então, a academia faz o trabalho com louvor, são notáveis trabalhos que saem daqui, vira e mexe, eu consulto trabalhos aqui do campus também, na filosofia, na sociologia, são trabalhos notáveis, mas de pouco efeito prático. Pouco efeito prático. O que deveria e poderia ser feito é movimentar a reitoria, movimentar os diretores, como o senhor bem falou,
para que eles levassem essas ideias, por exemplo, numa reunião na Assembleia do Estado. O presidente da Assembleia é um homem bastante receptivo, e os deputados também são. Se a USP procurar a Assembleia daqui, eu não tenho dúvida nenhuma, os senhores serão recebidos lá com rosas no chão. Né? Depois, se vão conseguir a aprovação daquilo, eu não sei, mas que vão pressionar, vão. Então, eu acho que é hora, né? É o aforisma, como é que é lá, do Feuerbach, né? Que o Marx, acho que é a tese 12, se não me engano, os filósofos já escreveram sobre tudo o que queriam. Agora é hora de executar, agora é hora da ação. Então, poderia ser instituído isso aqui, não é? Aqui, um centro desses aqui, um instituto desses, é um instrumento poderosíssimo de transformar. É hora de transformar, dizia o Marx, é hora de transformar a sociedade, a realidade. Hoje de manhã eu tive reunião com a diretoria do Instituto e a gente estava comentando um pouco nessa gestão da reitoria, a USP está com esse desafio. E eu vejo uma universidade bastante preocupada, essa transformação ela é demorada, por conta do próprio tamanho da universidade, mas hoje a gente tem alguns macroprogramas dentro da universidade que me parecem que estão buscando esse caminho mais forte do diálogo. Né? Nós temos hoje o USP Pensa Brasil, é um espaço de discussão e principalmente para dialogar com atores chaves de processos de tomada de decisão, trazer quem está pesquisando, mas provocar que essa pesquisa olhe para os grandes desafios que o Brasil tem. Então, é um espaço importante. Esse, agora, próximo encontro que vai ter agora no semestre que vem, vai ser sobre o tema de sustentabilidade. Então, está havendo uma mobilização dos pesquisadores, professores da USP, para que venham se juntar e aí para esse diálogo com a sociedade. A gente tem os eixos temáticos apoiados sobre aí os objetivos do desenvolvimento sustentável, com a proposta de estudar e, por exemplo, desenvolver ações para me permite uma partezinha, claro. Redigir textos legais. Textos legais, porque é isso que vai modificar a coisa, não é? Eu acho que isso é importantíssimo também. Como é que a gente quer preservar lá um meio ambiente? Discutir isso, e lá no Congresso discutir isso. E aqui também na Assembleia Legislativa. Eu não tenho dúvida alguma, se alguma proposta for levada na Assembleia ou no Congresso Nacional pela USP, é ouvido. Pode não virar nada, mas que é ouvido, é ouvido. O que eu acho que é importante nisso é que os professores, né, nós, o senhor incluído nesse processo, né, quer dizer, que a gente também, junto com os pesquisadores, que a gente saia, tome coragem, antes de mais nada, de gastar esse tempo e se envolver, de desapegar um pouco, digamos, de alguns indicadores duros que nós temos aí de acompanhamento de métricas, porque isso demanda tempo, né? A saída lá, por exemplo, na Assembleia, no Congresso, ela demanda um tempo gigante. Tempo e dinheiro. Vai a Assembleia. Ninguém quer, exatamente. Então, a USP pode fornecer isso. Então, eu diria que mais do que o dinheiro é o tempo. Olha, eu tenho desenvolvido algumas pesquisas com políticas públicas. Às vezes são 2 anos ou 3 só de diálogo para que se possa chegar e conceber, entender a demanda e conceber o projeto. Quer dizer, e às vezes dali nem avança, porque aí é o momento que mudou o diretor de não sei o quê, e assim vai. Então é um processo longo. Mas, muito bem, eu queria trazer a primeira pergunta. A professora Renata faz aqui com a gente. Calma, já vamos chegar. Eu vou fazendo. Podemos até fazer, de repente, em bloco de 2 ou 3, tá bom? Deixa eu só primeiro passar o da professora Renata, que ela mandou por e-mail, e talvez a gente possa fazer um bloco de 2 ou 3 perguntas, talvez faça. Se não for difícil, pode fazer à vontade. A professora Renata é parte da nossa equipe aqui de pesquisa, dos pesquisadores de pós-doutoramento, mas é professora lá da UFSCar, vizinha minha lá de São Carlos. A pergunta dela foi: quais avanços o senhor acha que deveriam ocorrer em relação ao atual modelo federativo, de modo a apoiar mais os municípios,
visando melhor capacidade técnica e administrativa e recursos para gerir seu território. Como evitar o jogo político eleitoral sustentado por relações de favorecimentos que envolvem grupos de interesses municipais, estaduais e federais, incluindo promessas de empregos e acesso direcionado a recursos e serviços. Quer responder aqui, depois eu passo para os colegas? O que você prefere? Vamos pela ordem, pela sequência, a gente vai Então, eliminando uma por uma, né? Olha, o problema nosso é o vício. Eu, quando fui deputado, eu consegui algumas inimizades interessantes. Teve um colega lá da nossa cidade, me chamou lá e falou, olha, Regis, agora fica fácil. Eu quero pôr minha filha na faculdade de medicina aqui de Catanduva, você liga lá pro diretor lá e pronto. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer um negócio desse? Tem que prestar o concurso lá e ver se passa, eu não tenho como passar. É assim, né? Depois você vem procurar voto aqui, né? Tá bom. Foi um amigo que, bom, não perdi nada, eu acho. Mas acontece isso. Entendeu? É próprio do nosso, de achar uma vantagem para criar algum tipo de facilidade, né? Então, para modificar isso, é cultural. Eu não tenho uma solução. Tem que ensinar o povo a votar. Né? Votar bem, escolher bem os governantes. É o que eu disse aqui. Quem que nós temos no Congresso hoje? Se alguém me souber o nome de algum deputado estadual, ou mesmo dos senadores, para os senadores é mais fácil de gravar, mas não tem ninguém. Ninguém. E aqui do Estado, que eu conheço assim, de alguém, sabe, de uma época anterior, Zé Serra, né, Peso, né, falava lá, o Estado de São Paulo estava representado. Covas, né, eram homens que se impunham no Congresso Nacional. Hoje, infelizmente, suponho que seja má escolha do pessoal. Por quê? Como é que vota? Vamos começar por aí. Nosso começo, o erro de base. O cara vota porque obtém algum favor do candidato. Eu fui candidato, eu sei como é que é isso. Eu vivi isso. Né? Chegar e o cara, se não fizer tal coisa aqui, não voto não. Se não me der tal coisa, não voto. E às vezes vota por uma camiseta. Agora não pode dar a camiseta, que é proibido, então você não pode conseguir mais voto. Então, era um negócio de louco. Você não tinha como dialogar com as pessoas. Todo mundo queria alguma coisa. Se não desse, não tem. Ou então você faz acordo, você contrata o cabo eleitoral, que é o líder dali. Por exemplo, você não entra em determinadas favelas aqui, você não entra. Não entra mesmo. Se você for lá querer fazer campanha política sozinho, você apanha. Então você tem que ter alguém lá de dentro para vir te buscar ali na porta da favela e entrar com você. Aí você entra. Aí você entra, fala com o pessoal, dialoga, blá, 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 senão você não entra. Então, é um tipo de corrupção. Você tem que pagar o cara, pagar Por quê? Porque se a mulher do eleitor está lá dentro da favela e precisar de uma grávida, sai para um hospital às 3 horas da manhã, quem que vai levar? É o cara. É o cabo eleitoral. Pega o carrinho dele, vai lá, um Fusca quebrado ou um carro desses aí mais antigo, e vai levar a mulher lá. Pronto. Esse cara está devendo a vida inteira dele para esse cara. E não só isso, ele faz um monte de outras coisas. Ele consegue transporte para as pessoas, consegue uma opção de coisas. Então eles não votam no político, eles votam no político que for indicado por esse cabo eleitoral. Isso é do Brasil. É o grande tempo ainda do coronelismo, lá de trás do coronelismo inchado de voto, do Vitor Nunes Leal, que retratou bem isso, ou do outro livro também, de alguns livros que escreveram sobre esse assunto. É assim a nossa realidade. Quanto maior a ausência do Estado, maior a permanência. Está aí o PCC para dizer isso, né? Você não tem hoje um presídio que não seja dominado pelo PCC. Por quê? Porque o Estado não há política pública, não há nada. Quem se recupera na cadeia? Ninguém, zero. O cara vai lá para fazer aprimoramento, fazer pós-graduação. Mestrado e doutorado ele faz lá dentro da cadeia. Então não há nenhuma política de recuperação de presos. Então eu não teria uma resposta para dar. Bom, temos ideias, a academia pode produzir coisas, pode produzir um monte de coisas. Mas transformar isso em realidade é que tem que sair da academia
ir lá. Onde é que está o centro de decisão? Congresso Nacional, Assembleia e Câmara de Vereadores. Se não for lá, professor, não consegue nada. Nós temos... Opa, ótimo. Vamos... Acho que aqui, por favor. Obrigado, viu? Obrigado. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Oswaldo Sanches Júnior, eu sou aqui do pesquisador do Centro de Síntese Cidades Globais, Grupo 5. Gostaria de parabenizar os colegas que trouxeram para cá a temática. E eu também sou pesquisador do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, onde a gente desenvolve, ou ajuda a desenvolver, várias políticas públicas. Antes eu queria colocar assim que, para nós, políticas públicas não se trata apenas de questões de Estado, são questões da sociedade. Inclusive, existem algumas políticas públicas direcionadas a cadeias produtivas que estão aqui no estado de São Paulo, por exemplo, nos maiores estados em termos de PIB, acho que o maior. Então, política pública é, na verdade, assim, atendimento, eu diria, concordo com o professor, atendimento às demandas da sociedade, e não apenas um instrumento de Estado. Eu acho que é mais complexo até. Bem, eu queria apenas comentar que aqui no estado de São Paulo a gente tem um instrumento de gestão que se chama CONCIT, que é o Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia. Foi criado por lei estadual e não existe, não funciona. O Ministério Público poderia processar o governo do estado por não fazer esse troço funcionar. E qual é a responsabilidade do CONCIT? Realizar a política estadual de ciência e tecnologia. Isso é uma grande política pública que colocaria e inseriria os cerca de 18 institutos de pesquisa do Estado nas políticas de governo, faria também a inserção das universidades estaduais, das federais e das privadas, que todos são parte do sistema estadual de ciência e tecnologia. Olha a oportunidade que a gente está perdendo. E esse CONCIT é vinculado à Secretaria de Ciência e Tecnologia, cujo secretário é um ex-reitor dessa casa. Outra... É o Zago. Não, é o Varran. Então, assim, o secretário. Então, tem ainda um outro instrumento, que é o CONCIP, o Conselho dos Institutos de Pesquisas Tecnológicas, em São Paulo. Somos 18, que não está instalado, não funciona e não responde às políticas públicas de Estado. Então, assim, quem faz a política pública de Estado, nessa ordem que o senhor colocou, PPA, LDO e LOA, que é onde vai o dinheiro, que é o que importa, quem faz isso a partir das informações de Estado é a Secretaria de Orçamento, a antiga Secretaria de Planejamento. Então, é uma questão assim que demandaria uma ação mais ativa, eu acho, desse sistema de ciência e tecnologia. A gente fica aguardando e não rola, não acontece essa organização. Então, acredito que uma ação mais ostensiva desse sistema de ciência e tecnologia, junto ao Executivo, na elaboração do PPA e da LDO, pelo menos, e depois a ação desse sistema junto à Casa Legislativa. Vamos lembrar que lá também tem as emendas, que não são iguais às emendas parlamentares do federais. Ali a gente tem, na LESP, as emendas impositivas. Você vai ler as emendas impositivas, é uma mesa de bilhar para a Associação de Bairro X, é um violino para o conservatório tal. Então, assim, precisava de uma política para isso daí, precisava de uma, eu diria assim, uma gestão que colocasse para o legislativo uma forma mais racional de cumprir políticas públicas usando as emendas parlamentares. Por que não? Então, acredito que, assim, eu gostaria de ouvir a opinião do senhor sobre isso, e, em particular, eu acho que as ciências humanas deu uma contribuição grande aqui para as ciências hard, quando se desenvolveu a teoria crítica, e aí a gente tem desenvolvido agora a abordagem da teoria crítica da tecnologia, que não é qualquer inovação que serve. A inovação ela tem uma razão de ser, ela tem um resultado que responde a uma política pública. Então, essa que é a abordagem, eu gostaria de ouvir o comentário do senhor. Obrigado. Primeiro, eu estou de acordo com política pública, não é só uma atribuição do Estado.
Isso aí estamos de acordo. Também a sociedade pode fazer, pode pressionar. E há inúmeras entidades aí que prestam políticas públicas não sendo do Estado. Segundo ponto, nesse aspecto aí, é aquela história, tem que pressionar. Quem? Os interessados da área, pressionar, ou pegar um deputado qualquer, que tem algum prestígio, porque nem todos têm prestígio, então tem uns caras que não dão nem bola para ele, mas algum deputado com algum prestígio chamar para conhecer a realidade, ouvir a exposição, chamar aqui, num debate como esse aqui, lá na sua estrutura, dizer para ele, nós precisamos de verba para isso aqui. Aí ele pode pressionar o governo ou pressionar o presidente da casa para poder alocar recursos. E aí pôr a máquina em movimento. Senão, o político só entende uma coisa, pressão, só. É o que para ele, o que move o político é isso, pressão. Não adianta chegar lá, fazer gracinha, não vai dar nem bola, entra aqui, sai aqui. Por isso que deu os ouvidos, né? Um entra e outro sai. Mas tem que chegar alguém lá para pressionar. Ele só vai entender esse discurso. Fazer uma reunião na Assembleia, a Assembleia é receptiva para isso. Pode ter certeza. Se pedir lá olha, o Centro de Estudos Tecnológicos quer fazer uma reunião aqui, debater eles fazem lá semanalmente uma reunião de liderança. São todos os líderes da casa, dos partidos políticos que se reúnem. Esse é o centro mais importante de discussão e de pressão. Se falar com o deputado, tá bom, ele pode encaminhar isso. Mas tem que pedir com ele uma reunião com as lideranças. E aí sim, aí a coisa sai, eles vão alocar recurso para isso, mas antes disso, tem que estar recursos eventualmente previamente destinados a essa entidade que o senhor mencionou, e se isso não ocorrer, através de emendas parlamentares. Das lideranças, eles podem, tem muita força, eles que decidem isso tudo. Então, eu acho que esse é o único caminho que pode ser pressão sobre as pessoas importantes que podem decidir o orçamento. Obrigado, professor. A pergunta agora é jurídica, do Ministério Público. Professor Regis, é uma honra. Certo, também sou da São Francisco, eu sou Fernanda. Professor, essas duas observações, essa questão das políticas públicas e das atribuições de cada uma das unidades federativas, elas às vezes, essas atribuições, elas às vezes interagem. Um exemplo recente, o governador, a competência para segurança pública, a garantia da segurança pública através das polícias militares é dos estados. Então, recentemente, o governador de São Paulo, ele expôs um regulamento quanto ao uso das câmeras pelos policiais militares. Isso foi divulgado na mídia. Aí, o ministro Lewandowski, que eu ia falar, professor, o ministro Lewandowski baixou, o Ministério da Justiça baixou um regulamento. E condicionou a transferência dos fundos de segurança para os estados à adoção da utilização de câmeras de acordo com aquele regulamento. Disse, se não for assim, não vai ter o fundo de segurança, não vai ter esse repasse. Né? Então, na verdade, isso é uma influência clara. Eu sou a favor do uso das câmeras. A polícia militar é considerada reserva do Exército. Por isso que cabe a competência ao ministro de eventualmente fazer isso. A regulamentação, eu não sabia. Eu achei que era só... Não, a polícia militar é reserva do Exército. Então, se cabe, ele pode editar para o Exército, vocês vão ter que usar também a coisa. E a polícia também vai ter que usar. Pode fazer. Pode Tem fazer? competência para disciplinar isso. A organização não é só dos estados? A segurança pública é dos estados. Mas a polícia militar, ele não poderia fazer isso em relação aos delegados.
Mas a polícia militar é reserva do Exército. Ah, tá Então, ele pode certo. fazer isso. Então, Se ele fosse para os pode delegados, fazer. ele não pode fazer. Porque o Certo. delegado não é reserva do Exército. Então, essas câmeras, elas, para a Guarda Civil Metropolitana, não pode Ele também. vai ter que atender, queirando ou não, a determinação do Ministério da Justiça. Porque eles sim. são reserva do Exército. Tá Então, certo. por isso a competência cabe ao ministro. Muito obrigada. Imagina. Muito obrigada. Eu estava confundindo. E uma outra pergunta para o senhor. Pois não. Essa questão das emendas parlamentares que o senhor abordou, dizendo que é inconstitucional, quero ler, porque eu também concordo que é inconstitucional. A minha pergunta é o seguinte: isso é um pé no parlamentarismo? Parlamentarismo? Bom, não, Quer dizer, isso compromete a forma de governo? Não, eu acho que é uma deturpação da competência do Congresso Nacional. Eles estão tomando para si uma competência que é do Executivo, eu acho. Por isso é que eu digo, quem tem o poder de propor, tem o poder de emendar. Então, na apreciação da proposta orçamentária, eles podem apresentar emenda, com certeza. Eu fui deputado, pode apresentar emenda, não há problema nenhum. Naquele exato instante, uma vez sancionado o orçamento, ele entrando em vigor, não pode ser mexido mais. Aí a execução é do Executivo. E o que eles fazem? Eles estão apresentando emenda toda hora. Toda hora. E, inclusive, emenda de relator. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, nem muito bem na nossa Constituição. Não tem essa previsão. E o que o Supremo fez? O senhor não acha que isso compromete o regime presidencialista de governo? Em parte, sim. Em parte, sim. Mas eu tenho sustentado a inconstitucionalidade por dois ou três motivos. Um deles é que quebra a igualdade de todos perante a lei. Porque o deputado que está lá, que pode apresentar emenda a qualquer hora para dar dinheiro para o município, vale muito mais do que o outro que não tem dinheiro para dar. Então, isso quebra. Segundo, a atribuição, uma vez aprovada a lei orçamentária, a atribuição da execução orçamentária é exclusiva do Executivo. Ele que sabe onde é que está o dinheiro, ele que pode aplicar. E aí entra o Legislativo apropriando-se indevidamente e de forma inconstitucional de parte do orçamento. Aí eu acho que quebra a estrutura dos poderes. Né? Obrigado. Obrigado, professor. Acho que a colega... Isso. Não, mais uma pergunta lá. Não, lá, por favor, Cláudia. Não, colega, não, ela tinha pedido já antes. Por favor. Oi, tudo bem? Eu sou a Valentina, sou estudante da Sanfran também, então adorei ouvir o debate. Obrigada, professor. Sou do 4º ano, trabalho com tecnologia, escritório, enfim, Tosini Freire, e estou muito tentando voltar a tecnologia para as políticas públicas, principalmente em relação à segurança pública, né? Até surgiu uma dúvida agora nessa discussão. Por exemplo, já que é uma reserva, já que a PM é uma reserva do Exército, então foi dito, né, pelo governador sobre a problemática das câmeras em muitos momentos. Uma vez que o governador impede ou tira essa obrigatoriedade e o STF diz que é uma obrigação, impera a vontade do STF, né? Não seria o caso do que o governador fala, está defendendo ou impondo, está abaixo do que o STF está trazendo. Essa é a primeira dúvida. A matéria de segurança pública compete ao Estado, com certeza, mas também ela compete à União naquilo que diga respeito a políticas públicas federais. Então, tem uma competência cumulativa, mas competência de segurança pública do Estado. Né? Bom, para além disso, com relação ao que o senhor estava falando sobre a USP estar presente nas formulações, né? E até um cenário que eu vejo muitos dos meus amigos de outros anos, enfim, é que as pessoas que estão formulando na Sanfran políticas, né, que estão presentes em outros, no meio político, estão fazendo parte de mandato. As pessoas que querem fazer algo dentro da realidade, não só na pesquisa, estão fazendo parte de mandato. Mas os centros de estudo, que a gente tem vários centros de estudo na Sanfran,
ainda estão desconectados, realmente, como o senhor falou, desconectados da realidade. E aí eu não sei, uma dúvida que eu acho que dentro de a USP estar presente na Assembleia, a USP ir propor isso, eu imagino que enquanto instituição, falando eu sou USP, faz muito sentido, mas enquanto centro de estudo, centro de, sei lá, um grupo de alunos, de pós-doutorandos ou até graduandos, eu não sei se isso seria possível se não alinhado a um mandato. E aí eu acho que isso prende muito. Os alunos andam muito descrentes da política, querem fugir disso, algo que antigamente o mundo da Sanfran queria fazer parte do 11 de agosto. O sonho do franciscano era esse. E hoje é fugir do 11 de agosto por virar uma política institucional que cansou os alunos. Então, a minha dúvida é se necessariamente o caminho é estar ali enquanto corpo estudantil ou enquanto instituição, ou se a gente vai ser em algum momento, é um caminho obrigatório passar por um mandato, é um caminho obrigatório passar por uma política institucional alinhada a um político, né? E não só a política institucional, como formuladores de políticas públicas. Olha, você tocou num ponto importantíssimo. O estudante não sabe a força que tem. O centro acadêmico do 11 de agosto não sabe a força que tem. Eles paralisam o que quiser. Faz uma greve, chama a imprensa. Vocês vão ser ouvidos com certeza absoluta. Mas como é que funciona aquilo? Não funciona, funciona partidariamente, não é? Não sabe a força que tem. Se o 11 de agosto, que foi metralhada, aquela faculdade é tradicional, tem marca de bala até hoje lá, de metralhadora da Revolução, invasão da faculdade. E se lá se resolve fazer alguma coisa, sair na rua para postular alguma coisa, vocês vão ser ouvidos. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Porque, primeiro, entra o rótulo USP, a grife USP. Segundo, a grife 11 de agosto, que tem muita força. Muita força. Não sabe usar. É outra coisa. E não precisa de ninguém ter mandato. É claro, o mandato é o instrumento legal para se obter alguma coisa. Uma emenda constitucional só através de um parlamentar, com certeza. Mas se vocês forem até a porta da Assembleia Legislativa, 11 de agosto, está postulando tal coisa, vocês vão ser recebidos pelo presidente da Assembleia e a pretensão vai ser encaminhada. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Tá? Só para deixar claro aqui, olha, no parágrafo 6º do artigo 144, que cuida de segurança pública, as polícias militares, os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército. Tá? Só para identificar a alocação aqui dentro da Constituição. Nós estamos com o horário já apertado. Eu vou... Aqui tem mais dois colegas. Vocês depois conversam especificamente, perguntam para o professor Regis? Eu não tenho pressa, hein? Não, mas nós temos que fechar, porque tem estrutura também nossa aqui. É como quiser. Bom, da minha parte, eu queria bastante agradecer. Eu acho Imagina, que prazer essa discussão e essa ponte com a universidade é muito positiva. Mas eu gostaria de convidar a Ângela e o Lincoln, talvez para fazer esse fechamento. Pode ser? Vocês que organizaram. E aí eu passo e aí a gente faz o encerramento. E aí acho que depois, pode ser, Hélio e pode ser, aí vocês fazem a pergunta direto para ele. Eu estou preocupado por causa do texto. Você vai pegar o... Tá certo. Bom, meu nome é Lincoln Suesdeck, eu sou pesquisador do Instituto Butantan e também sou pesquisador colaborador aqui do Centro de Síntese de Cidades Globais. Tá? Nós fizemos convite para o professor Dr. Regis, que veio de uma maneira muito importante aqui prestigiar esse nosso evento, tirar as nossas dúvidas. Foi muito importante, principalmente para nós. Muitos de nós trabalhamos com ciências hard sciences, como o colega disse, ou soft sciences, mas muitas vezes nós paramos ali no produto científico.
E esse produto científico, muitas vezes, ele serve somente à plateia científica que contempla, que aplaude, que alimenta os nossos indicadores científicos, só que para por aí. Né? Então, a gente sentiu que, principalmente nesse grupo que está começando recentemente, nós tínhamos dúvidas sobre o que são de fato políticas públicas. Como nós podemos, enquanto academia, conversar com tomadores de decisão ou como pessoas que executam políticas públicas. Fiquei aqui sabendo que não precisa necessariamente sermos o Estado, sermos autoridades para participarmos de políticas públicas, uma coisa que, na minha ignorância, eu não sabia. Então, acho que, pelo menos para nós, para a dúvida que a gente tinha inicialmente, foi extremamente elucidativo e a gente agradece muito essa sua apresentação, que foi muito mais que uma apresentação. Foi realmente uma contribuição assim, fundamental que a gente vai levar para todo o nosso trabalho dentro aqui desse instituto, como futuramente também. Eu agradeço. Eu que agradeço o convite. Obrigada, professora. Eu só queria complementar a fala do Lincoln e agradecer também por, às vezes as coisas parecem tão claras, mas não são, por ter nos dado os caminhos, né, os caminhos das pedras. Como eu posso, de fato, né, influenciar ou até implantar uma política pública sendo um pesquisador, né? Então, como o político só funciona sob pressão, né? Então, é nesse sentido. Também desconhecia, né? Então, eu sou das hard sciences, por exemplo, né? Eu fico dentro do laboratório. Então, agradeço muito, muito. E acho que, para muitos colegas também, isso com certeza foi bastante importante. Também queria agradecer ao professor Tadeu por ter, né, topado e cooperado com o evento e ter feito essa parte de debatedor, muito importante. E o IEA, né, toda a estrutura, a Ana, que organizou com a gente, todos os colegas que estão aqui presentes, né, do GP7. A gente está iniciando essa caminhada aqui do Instituto, enquanto grupo. E, em nome de todos, também eu agradeço vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço.